Fala galera, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada. Só questões de concurso chegando aqui na área. E hoje a gente vai começar a sequência de aulas aí do Estatuto do Servidor de Valença. Eu vou separar essas aulas aí em etapas para o estudo não ficar tão massivo. E eu vou pedir a você que, se você gostar do conteúdo, você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, ok? Então, eu vou deixar também um material aqui na descrição, material de apoio. Se você quiser comprar um material com preços super acessíveis, eu vou deixar 70 questões do Estatuto do Servidor, 61 questões da Lei Orgânica de Valença e o Regimento Interno de Valença também, ok? 82 questões do Regimento Interno. Você pode comprar elas separadamente ou pode comprar elas no combo com valor promocional, ok? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos para cima. Fala, meu concurseriano e minha concurseriana do meu Brasil, mais uma vez voltando aí para a segunda parte do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Valença, beleza? Só lembrando, não pode esquecer, temos no nosso material de estudo, que são nossas questões, e agora tem uma novidade. Se você quiser melhorar ainda mais a sua memória, se você quiser potencializar ainda mais seus estudos, escuta só essa novidade aí que nossa equipe aqui fabricou. Confira. Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil. Olha só, a gente vem trazendo aqui uma novidade. São os cards ilustrados com áudio aqui do Estatuto do Servidor de Valença. Então você pode baixar tanto para celular como para PC. É um PDF, né? É um PDF que você pode baixar no seu computador ou no seu celular. E aí você tem esses cards aqui intuitivos, né? Cards ilustrados. Todas as imagens são relacionadas aos cards. Ele vem organizado aqui em cores para você realmente, se você quiser imprimir também, inclusive, você pode imprimir, né? E ele vem trazendo uma novidade aqui, ó. Então você pode, deixa eu clicar aqui só para você ver. Ó, nessa parte aqui, ó, tem um alto-falante. Todos os cards têm esse alto-falante. Então, se você clicar no alto-falante, olha só o que você vai ouvir. Vou tirar aqui para ficar na frente. O art. Segundo se refere à aplicação das disposições de uma lei aos servidores públicos municipais de Valença que trabalham na administração pública direta, autarquias e fundações. Isso significa que as regras e normas estabelecidas nessa lei serão aplicadas a esses servidores e essas instituições, no que se refere a questões... Aí você pode ir ouvindo os áudios que você quer. Opa! Por exemplo, aqui no artigo 3, eu vou clicar aqui Isso significa que, para ser considerado um servidor público municipal de acordo com esse estatuto, a pessoa deve ter sido selecionada e nomeada para um cargo público, por meio de concurso. Então você pode ir lendo, poxa, estou lendo o artigo 5º. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Mas aí, né, se você quiser acrescentar mais, para você potencializar mais ainda seu estudo, você clica aqui, ó, no alto-falante, ó. O artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece que os cargos públicos podem ser isolados ou de carreira. Os cargos isolados são aqueles que não possuem uma sequência lógica de progressão, ou se... Entendeu? Então ele vai te explicar de forma mais profunda o artigo. Ele vai te orientar de forma mais profunda. Por exemplo, o artigo 10, que fala do provimento. Aí vai falar da nomeação aqui. Quer saber da nomeação? Dá um clique aqui, ó. E nomeação é a escolha e investidura de uma pessoa em um cargo público, mediante aprovação em concurso público. Aí você quer saber sobre promoção, você clica aqui em promoção. Quarta, promoção é a passagem do servidor para cargo de maior nível ou remuneração. Aí você vai fazendo a leitura. Se você quiser ouvir o áudio, é só clicar no ícone. Se você não quiser ouvir, é só você fazer a leitura normalmente. Só a leitura aqui com essas cores, com essas figuras, já é algo bem interessante de se fazer, né? Porque é uma leitura leve, uma leitura tranquila, é uma leitura intuitiva. Então,
Tá lendo aqui, de repente, pô, fiquei com dificuldade no artigo 17, quero entender melhor. Você clica aqui, ó. O artigo 17 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso... Então, assim, eu coloquei os artigos que mais caem em prova, são 22 páginas esse PDF. Eu coloquei os artigos que mais caem. É um material de apoio, você vai precisar ler a lei seca, mas já vai ajudar bastante aí, já vai dar um upgrade aí nos seus estudos, tá? Então aqui eu deixei a orientação, tem um link aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é o link para você baixar para PC. Se você quiser fazer a leitura desse material, é um programa que faz leitura de PDF, só que ele tem suporte para ouvir áudio. Então se for para PC, você clica nesse link aí. Se for para celular, tem dois aqui, ó, para Android e para iOS. Então, você tem essas opções, tá? Aí você pode baixar para PC ou para celular. E aí, beleza. É só estudar e ficar feliz. Eu vou deixar o link na descrição desse material. Preço, aquele preço nosso, né? Aquele preço super legal, nada de preço alto. Preço super legal, que cabe no seu bolso e você vai conseguir aí potencializar seus estudos, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa sorte e que você consiga atingir aí seus objetivos. Um abraço. É isso aí, galera, tá vendo? Então você vai ter oportunidade aí de ter os cards ilustrados com áudio, preços super legais. Eu vou deixar na descrição aqui o link para compra desse produto, tá? São os artigos que mais caem no Estatuto do Servidor Público Municipal. É um produto feito exclusivamente para o Estatuto do Servidor de Valença, tá? Eu não peguei o Estatuto do Servidor de qualquer outro lugar, não. É de Valença. Então, se você quiser estudar dessa forma, né, ouvindo ali cada artigo, ouvindo a explicação de cada artigo, sem a necessidade de precisar ouvir todos os artigos, você pode fazer a compra desse material tranquilamente, tá? E nossas aulas aqui, se você quiser também assistir as aulas, elas são gratuitas, você pode assistir também, tá? Então você tem as questões, tem o combo, que você pode comprar as 70 questões do Estatuto, as 61 questões da Lei Orgânica e as 82 questões do Regimento Interno. Você pode comprar as 3 juntas com um valor promocional, ou pode comprar uma de cada vez, né? De repente você está querendo estudar primeiro o Estatuto do Servidor, depois eu vou estudar a Lei Orgânica, aí depois eu vou fazer a compra do Regimento Interno. Então você pode... Agora você tem a escolha aí de ou estuda só pelas questões, ou estuda pelos cards, ou estuda por aqui. Então você tem aí uma série de opções para você poder gravar o Estatuto, né? Para você poder estudar. Tem os exercícios que te ajudam ainda mais. Então aqui é tudo para te ajudar, são tudo materiais de apoio. Claro que você precisa ter a sua metodologia, estudar a lei seca, né? Eu só vou colocar aqui os artigos que mais caem. Então você precisa estudar a lei seca, fazer suas anotações, ter sua organização de estudo e muito mais. Então chega de jabá, chega de enrolação, vamos direto ao que importa, que é o nosso estudo aqui hoje, tá? Então hoje a gente vai falar do concurso, né? A nomeação, artigo 17 aqui, a nomeação obedecerá à ordem de classificação do concurso. Então o que isso quer dizer? A nomeação de candidatos aprovados em concurso público, ela deve obedecer à ordem de classificação. O que isso significa? Que os candidatos mais bem classificados, né, eles devem ser nomeados primeiro, seguidos pelos próximos candidatos de acordo com a sua ordem de classificação. Então a nomeação obedecerá à ordem de classificação. Então um cara que tirou uma nota maior vai entrar primeiro do que um cara que tirou uma nota menor. Isso é, né, fácil de entender. Então todas as vagas ali, né, tem que ser preenchidas e tal. Não necessariamente o órgão ele tem, né, a administração pública, ela é obrigada a te chamar, né, dependendo ali se ela tiver, né, que adiar, né,
ou ela está passando por um problema financeiro. Então tem essa parte. Artigo 18. Será tornada sem efeito por decreto a nomeação, se a posse não se verificar no prazo estabelecido. Em outras palavras, o candidato aprovado em concurso público deve tomar posse dentro do prazo estipulado. Caso contrário, a nomeação perde a validade. Isso é importante porque para garantir a agilidade e eficiência da administração pública, evitar que cargos fiquem vagos por muito tempo. Tá? Então, a nomeação é um ato administrativo, tá, galera? A nomeação é um ato administrativo, então você vai ser nomeado. Depois de você ser nomeado, você vai tomar posse. Depois de você tomar posse, você vai exercer o cargo, que é o exercício, que a gente vai falar daqui para frente, tá? Então, artigo 19, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período e será fixado nas instituições especiais ou normas relativas aos concursos. Então, o período em que o candidato aprovado no certame, ele foi aprovado, ele pode ser convocado para assumir o cargo em até 2 anos, né? Aí 2 anos passou, ele não foi chamado. Aí ele tem que verificar se foi prorrogado esse prazo. Uma vez, vai ser prorrogado novamente, por igual período. Então ele vai aguardar mais 2 anos. Se dentro desses 2 anos ele não foi chamado, aí ele tem que verificar qual foi o problema que aconteceu, né? Se ele foi aprovado e não foi chamado, aí ele tem que verificar se existem vagas disponíveis, se ele passou numa boa colocação, enfim. Beleza? Então, em outras palavras, se dentro desse prazo não houver a convocação dos aprovados, o concurso perde a validade e um novo certame deverá ser realizado para preencher as vagas disponíveis. Artigo 20. O concurso, uma vez aberto, deverá estar homologado no prazo de 12 meses. Então, uma vez aberto, ele tem que ser homologado no prazo de 12 meses. O que significa homologação, né? É o ato pelo qual a autoridade competente reconhece a validade e eficácia do concurso, tornando oficial e autorizando a convocação dos aprovados para nomeação e posse nos cargos públicos para os quais concorreram. Caso a homologação não ocorra dentro do prazo estabelecido, a administração pública ela pode ter que arcar com custos de novos processos seletivos e o preenchimento dos cargos públicos pode ser comprometido. É importante a gente ressaltar que a homologação não significa que todos os candidatos aprovados serão nomeados, mas sim que o resultado final do concurso público é válido e que a administração pode convocar os aprovados dentro do prazo de validade do concurso. Ok? Beleza? Aqui vamos falar da posse. Artigo 31 são requisitos para posse em cargo público. Então, o cara ele tem que ser brasileiro, né? Primeiro ele tem que ser brasileiro. Então, a Constituição ela exige que apenas brasileiros podem exercer cargos públicos. Existe uma exceção, né? Então, por exemplo, um estrangeiro que foi naturalizado. Então, o estrangeiro ele adquire a condição de brasileiro nato. Portanto, ele pode concorrer a cargos públicos sem restrições. No entanto, é importante a gente destacar que existem exceções legais para determinados cargos que exigem a condição de brasileiro nato. Essa exigência visa assegurar que os cargos públicos sejam ocupados por pessoas que têm um vínculo afetivo com o país, né? O que inclui uma compreensão da realidade social e cultural. De repente você vai colocar um cara lá dentro, ele é argentino. Aí o cara argentino não tem, né, esse vínculo afetivo, né? Ele pode até morar aqui, né? Ele vai ser muito bem recebido, mas ele não tem essa coisa, né? O brasileiro conhece outro brasileiro, então pode ser que haja essa discrepância. Então, essas são as condições gerais de um candidato para atender, para ele ser nomeado, para ele tomar posse, né? Ele tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, beleza? Ter completado 18 anos de idade significa que na posse ele tem que ter 18 anos de idade. Ele pode fazer o concurso com 17 anos, por exemplo. Ele fez o concurso, fez a prova com 17 anos. Quando ele tomar posse, aí ele tem que ter 18, tá?
Está em dia com as obrigações militares. Isso significa que se aplica aos homens brasileiros, né, que devem comprovar que estão em dia com as suas obrigações militares, como alistamento, serviço militar obrigatório ou reservista. Então ele precisa estar tudo certinho. Aqui no 4 está no gozo dos direitos políticos. Então significa que o candidato ele deve estar em pleno exercício dos seus direitos civis e políticos. Ele pode votar, ele pode ser votado, né? Então ele tem que estar no gozo dos direitos políticos. Ter boa conduta. Não? Então refere à conduta pessoal e profissional também do candidato, né? Tem que ser comprovada por meio de certidões negativas de antecedentes criminais e outras avaliações. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada em órgão médico oficial. Então, essa exigência se refere à saúde física e mental do candidato, que deve ser comprovada por meio de exames médicos realizados em órgãos oficiais. Possuir aptidão para o exercício do cargo. Então, o cara vai fazer para motorista e ele não sabe dirigir, não tem lógica, né? Então, ele tem que possuir ali habilidades competentes e habilidades compatíveis com a atividade que ele vai exercer no cargo público. Isso pode ser, né, pode ser feito através de uma prova de seleção, entrevista e análise curricular. Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Algumas vagas elas podem exigir requisitos especiais, como formação em determinada área, experiência profissional, cursos específicos, né, entre outros. Esses requisitos eles são estabelecidos no edital do concurso público e devem ser atendidos pelo candidato para que ele possa ser nomeado e para que ele possa ter a posse. Ok? Artigo 36. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato do provimento do cargo. Então, ela deve ocorrer no prazo de 30 dias, a posse, né? Você foi lá, você foi nomeado, assinou, aí você tem, a partir dali você tem 30 dias para tomar posse. Aí dentro desses 30 dias você tomou a posse, você começa o exercício. O exercício é o propriamente dito, né? Você botar a mão na massa. Então a posse, você tem 30 dias contados da data da publicação do ato de provimento do cargo. Então, ou seja, a partir do momento em que a nomeação é publicada, né, em diário oficial, o servidor tem 30 dias para tomar posse. A posse é o ato pelo qual o servidor assume formalmente o exercício do cargo para qual ele foi nomeado, assumindo todas as obrigações, responsabilidades inerentes ao cargo. É importante a gente destacar também que, em caso de não comparecimento para a posse dentro do prazo estabelecido, o candidato perde o direito à nomeação. Maravilha? Vamos aqui então, agora falar do exercício, né? Exercício é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Então, nada mais é do que colocar a mão na massa, começar a trabalhar. Em outras palavras, o exercício é o momento em que o servidor inicia suas atividades no cargo, assumindo suas funções e deveres. Parágrafo 1. Ele vai dizer que o início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Então, é um documento, né? O inicio, ele pode iniciar, interromper e reiniciar o exercício do servidor. Então, isso daí é registrado no seu assentamento individual. O que é um assentamento individual? É um documento de registro funcional que acompanha o servidor ao longo de sua carreira no serviço público. Esse registro é importante para manter o histórico funcional do servidor atualizado e para fins de controle administrativo, podendo ser utilizado para fins de aposentadoria, promoção, entre outros. Parágrafo 2. O início do exercício e as alterações que ocorrem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o servidor. Então, o parágrafo 2, ele estabelece que a comunicação do início do exercício do servidor e quaisquer alterações que ocorram
devem ser feitas ao órgão competente pelo chefe da repartição ou serviço em que o servidor esteja lotado. Essa comunicação ela é importante para que o órgão competente possa manter o controle dos servidores em exercício, bem como para que possa tomar as medidas ali necessárias para sua regularização funcional. Então, o registro de assentamento individual do servidor, mencionado no parágrafo anterior, também é importante para o controle interno da administração pública. Tá? Artigo 47. Entende-se como lotação o número de servidores de carreira e de cargos isolados que devem ter exercício em cada repartição ou serviço. Então, esse artigo 47 ele define a lotação como o número de servidores de carreira e de cargos isolados que devem ter exercício em cada repartição ou serviço. Então, a lotação é uma forma de organizar a distribuição dos servidores públicos entre órgãos e entidades da administração pública, de acordo com o quê? Com as necessidades de cada um deles. A lotação ela pode variar de acordo com a demanda e as prioridades de cada órgão ou entidade, e é de responsabilidade da administração pública definir e gerenciar a lotação dos seus servidores. Falando também do exercício, artigo 49, o exercício do cargo terá início dentro do prazo de 10 dias contados da data da posse. Então, você foi lá, foi nomeado, 30 dias depois da publicação da nomeação, você tomou posse. Aí depois que você tomar posse, você tem que começar a trabalhar. Então, você tem um prazo de 10 dias para começar a trabalhar. Beleza? Então é isso que quer dizer o artigo 49. Esse prazo é importante porque esse prazo de 10 dias aqui, né? Esse prazo é importante para que o servidor possa assumir suas atribuições, né? Então vale lembrar que esse prazo pode ser prorrogado, que a gente vai falar agora no parágrafo 1. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado, por 10 dias a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente. Então, o prazo para início do exercício é de 10 dias a contar da data da posse, né? No caso, o servidor necessite de mais tempo para assumir suas funções, ele pode solicitar uma prorrogação desse prazo por mais 10 dias. Essa solicitação ela será avaliada pela autoridade competente, que decidirá se aprova ou não o pedido. Parágrafo 2. No interesse do serviço público, o prazo previsto neste artigo poderá ser reduzido para determinados cargos. Então, em alguns casos específicos, esse prazo de 10 dias para o início do exercício, ele pode ser reduzido. Ele pode ser reduzido no interesse do serviço público. Isso significa o quê? Que em situações específicas em que a administração pública considere necessário, o servidor pode ser obrigado a assumir suas funções antes do prazo estabelecido, né? Essa redução de prazo será determinada pela autoridade competente. O parágrafo 3, o servidor que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. Então, caso o servidor não assuma suas funções dentro do prazo estabelecido e não solicite prorrogação desse prazo, ele está automaticamente exonerado, está automaticamente expulso da administração pública. Isso significa que ele será dispensado do cargo que foi nomeado, por não ter cumprido as obrigações estabelecidas pela administração pública. Calma, vamos respirar. Vamos ficar aqui na paz de Deus. Medita. Começa a respirar fundo, faz uma respiração profunda. Começa a imaginar que você já está lá sentado na cadeira, trabalhando, na paz de Deus, ganhando seu salário lá bonitinho, tendo sua estabilidade, né? Você podendo lá dentro, você pode subir de carreira, você pode fazer outros concursos. Você já é concursado, eu vou fazer outros concursos, vou passar em outros concursos melhores, e lá dentro você consegue pensar melhor. Então já pensa nisso. Faz aí a sua visualização criativa e imagina que você já passou. Isso aqui é só o processo. Então o processo ele tem que ser passado, né? Digamos assim. Você tem que passar pelo processo para que você possa se tornar uma borboleta no futuro. Então tem que passar pelo processo de metamorfose.
Artigo 61, continuando falando do exercício, né? Artigo 61. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores. Então, você já passou pela prova, já passou, já foi aprovado, já ficou feliz, já falou para todo mundo que passou, já mostrou seu nome lá no Diário Oficial. Aí você foi nomeado, beleza, foi nomeado, assinou lá bonitinho. Aí no prazo de 30 dias tomou a posse. Aí depois da posse você entrou em exercício. Aí entrou em exercício, tá lá tranquilão, trabalhando, bonitinho. Aí você tem que passar pelo estágio probatório, que são de 36 meses, ou seja, de 3 anos. Então você vai passar por uma avaliação para saber se realmente você vai ficar, se você, né, tem aí as características de um servidor, né, para ser aprovado. Você só adquire a sua estabilidade depois desse estágio probatório, né? Porque depois do estágio, concluir o estágio, você vai passar por uma avaliação. Essa avaliação vai dizer se você vai ficar ou não. Aí ficou, beleza, você já está estável. Aí você realmente já pode dizer que ninguém te tira de lá. Só se você fizer, sei lá, matar alguém ou alguma coisa muito severa, né? Alguma coisa muito... Tudo que acontece dentro da administração pública precisa passar por um processo administrativo. Então não é fácil tirar um servidor estável do seu cargo, né? Então aqui ele vai observar as seguintes características, os seguintes fatores. Assiduidade, ou seja, é referente à pontualidade e frequência do servidor no trabalho. Então o cara tem que chegar no horário. Disciplina, diz respeito ao cumprimento das normas e regras estabelecidas pela administração pública. No 3, a capacidade de iniciativa. Então, a avaliação da habilidade do servidor de se propor soluções inovadoras, de empreender no âmbito de suas atribuições. Então, o cara, além de ter a capacidade do trabalho normal, ele tem que ter algo a mais, aquele feeling, né? Produtividade, né? O cara vai medir aqui a eficiência e a eficácia do servidor no desempenho de suas atividades e na entrega dos resultados esperados. E responsabilidade, né? A avaliação de seriedade, comprometimento, ética do servidor no exercício de suas funções. Maravilha? Então hoje a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija, né? Deixa no comentário. Se você quer acrescentar alguma coisa, também deixa no comentário, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!